Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 21, a partir do verso 16, diz assim o texto: Manassés ainda matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de induzir o povo de Judá a adorar seus ídolos, praticando, portanto, o que era errado, o que definitivamente não agrada o Senhor. Todas as demais atitudes de Manassés e suas realizações, todos os seus erros e pecados cometidos, todos os atos estão escritos na história dos reis de Judá. Manassés chegou ao fim da vida e foi sepultado no terreno do seu próprio palácio, no jardim de Uzá, e o seu filho Amon assumiu o seu lugar e passou a reinar. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e governou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Meshulá bat-Harutz, Messulmete, filha de Aruz de Jotbá. Como seu pai Manassés, o rei Amon cometeu muitos pecados, atitudes e práticas que desgostaram sobremodo o Senhor Deus. Ele imitou o mau procedimento do seu pai e também adorou e serviu os ídolos que seu pai havia cultuado. Amon desprezou o Senhor, Deus de seus antepassados, e não seguiu o caminho do Eterno. Entrementes, os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Em seguida, o povo da terra matou todos os homens que haviam se revoltado contra o rei Amon e proclamou Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto às demais realizações de Amon, todos os seus atos estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Amon foi sepultado no túmulo da família real, no jardim de Uzá, e seu filho Josias foi seu sucessor. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e governou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Yedbá e Adaías de Boscate. Ele praticou o que era correto e agradável aos olhos do Senhor, e procurou agir em tudo de acordo com os princípios de Davi, seu antepassado, sem desviar para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão e secretário pessoal Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, à casa do Senhor mediante a seguinte ordem: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que confira o dinheiro que se tem trazido para o templo do Senhor, o qual os guardas da entrada têm recebido das mãos do povo. Que todas as pessoas entreguem sua prata exclusivamente nas mãos dos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, a fim de que possam pagar todos os trabalhadores que efetuam a obra de restauro no templo do Senhor, e os carpinteiros, construtores e os pedreiros que comprem madeira e pedras lavradas com arte para restaurar a casa. Entretanto, eles não precisavam prestar contas de toda a prata que lhes foi entregue em confiança, pois todos agiam com absoluta honestidade. Então o sumo sacerdote Ilquias compartilhou com o escrivão Safã: encontrei o livro da Torá, da lei, na casa do Senhor, o Eterno. E Ilquias entregou o livro a Safã, e ele o leu. Mais tarde, o escrivão Safã apresentou-se ao rei e ele relatou: teus servos contaram toda a prata que foi achada no templo e a confiaram aos mestres supervisores da obra e aos trabalhadores do templo do Senhor. Safã, o escrivão e secretário, relatou ainda ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Assim que ouviu a leitura do livro da Torá da lei, o rei levantou-se e, indignado, rasgou as suas vestes. Então imediatamente deu a seguinte ordem ao sacerdote Ilquias: a Aicão, filho de Safã, de Acbor, filho de Micaías, ao escrivão e seu secretário Safã e ao oficial real Asaías: ide,
Consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que foi achado. Porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, para cumprirem tudo quanto está escrito a nosso respeito. Em seguida, o sacerdote Ilquias, Ecbão, Asaías, partiram e foram consultar o profeta Ulda, esposa de Salum, filho de Tikvai, neto de Arás, responsável pela guarda-roupa e as vestes sagradas do templo. Naquela ocasião, ele morava na parte baixa de Jerusalém, um bairro novo que ali se formara. Então a profetisa lhe comunicou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou à minha presença: eis que isto declara o Senhor, eu trarei castigo sobre este lugar e seus moradores, de acordo com todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porquanto me desprezaram e queimaram incenso sagrado a outros deuses, provocando-me a ira por meio de todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se extinguirá. E direis mais ao rei de Judá, que vos mandou para consultar o Senhor: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouvistes, porque teu coração se moveu e se humilhou na presença do Senhor, assim que ouviste o que declarei contra este lugar e seus habitantes, isto é, que se transformariam em escombros, destruição e maldição, e indignado rasgaste as vestes, pranteando o teu arrependimento diante da minha pessoa, também eu, diz o Senhor. Por isso eu te recolherei para junto dos teus antepassados, e encontrarás descanso e paz em tua sepultura. E os teus olhos não contemplarão o severo castigo que enviarei sobre este povo e lugar. Logo em seguida, aqueles emissários deram início à viagem de volta, levando a resposta ao rei. Esse é um texto um pouco maior do que de costume, né? Fizemos a leitura de parte do capítulo 21 e do capítulo 22, mas eu tenho certeza que o que está aqui tem uma dimensão importantíssima para mim e para você, vai nos provocar, vai nos instigar, vai nos levar a refletir, e sobretudo o meu desejo é que deixe de ser história, né? Deixe de ser narrativa dos reis de Judá e de Israel, mas sobretudo que isso venha de encontro à sua vida, que se encaixe nos buracos da sua alma, que alargue a sua consciência e leve você a tomar decisões em favor da vida, da paz e da justiça, sem o qual o texto é apenas texto, não tem qualquer implicação. No último dia 14 de agosto, segundo matéria do jornal Estadão, Flávio dos Santos Rodrigues, de 38 anos, e Lucas César dos Santos, de 18, ambos filhos do casal Anderson do Carmo, pastor evangélico, e da também pastora e deputada federal Flor de Lis dos Santos, foram indiciados pela polícia do Rio de Janeiro como executores do assassinato do próprio pai. O crime bárbaro aconteceu no dia 16 de junho, na residência do casal, na cidade de Niterói, onde eles moram com 55 filhos adotados, assim uma espécie de trabalho missionário social, né? Sendo que apenas 4 destes são filhos biológicos. Anderson foi morto dentro de casa, com 30 perfurações a bala, após chegar de madrugada de uma festa. A prisão dos 2 filhos do casal se deu no dia 20 de julho, quando, em depoimento, Lucas, o mais novo, disse que atirou no pai Amando de Flávio, que é filho biológico de Flor de Lis. A delegada Bárbara Lomba, que conduz o inquérito, já afirmou que o crime aconteceu por conta de questões financeiras
e desavenças familiares, e que todos os que moram na casa são suspeitos de sua autoria. O que me chamou a atenção, e eu acho que tem também chamado a atenção da sociedade, além do fato de uma família com 55 filhos ser algo profundamente disfuncional, são as revelações que passaram a surgir nos depoimentos que eu diria assim, perturbadores. Por exemplo, Marzi Teixeira, filha adotiva do casal, afirmou que pediu ao irmão Lucas para matar o pai, com a anuência da mãe, e que o pastor teria abusado sexualmente de uma de suas netas. Lucas César, autor confesso do crime, disse que recebeu a ordem de matar o pai através do celular da mãe, Flor de Lis, que ainda assim se diz totalmente inocente. Érica Santos, outra filha do casal, revelou que Adriano dos Santos, mais um filho, se relacionava sexualmente com duas irmãs, mesmo sendo casado. E disse ainda que Simone dos Santos, que é filha biológica de Flor de Lis, havia namorado o pastor Anderson, ou seja, o padrasto, antes dele se relacionar com a deputada. Ou seja, parece uma suruba, né? Um negócio assim, uma casa de horrores. E isso é em cima do que já está revelado, porque o julgamento corre em segredo de justiça. Mas eu tenho certeza de que surpresas bastante, né, inusitadas aí devem vir caso essa questão vá a julgamento. E eu fico também pensando, que tipos de desdobramentos vão ocorrer na vida dessas pessoas, na sequência, que tipo de casas eles vão construir depois que esse imbróglio se esclarecer. Viver em família é algo desafiador. A Bíblia Sagrada está cheia de casos de famílias problemáticas, como por exemplo a família de Davi e a do patriarca Jacó. As páginas do Velho Testamento é possível encontrar no contexto familiar tentativa de assassinato, incesto, adultério, estupro, traição, ódios dos mais diversos, inveja incontida, mentiras contumazes, ou seja, todos os matizes, né, do qual a existência humana é composta. Como pastor, aconselhando pessoas nesse contexto relacional, eu sou testemunha de como disfuncionalidades familiares são capazes de construir tragédias que desgraçam gerações. Eu vi nesses últimos 33 anos como feridas produzidas por avós, pais, irmãos, são por vezes impossíveis de curar, aprofundam-se de tal forma no indivíduo que acabam o tornando sequelado para viver. Culturas familiares perversas são capazes de introjetar na psique do indivíduo paradigmas dificílimos de serem quebrados. Uma análise desse contexto nos coloca diante de questões relevantes, como por exemplo, reverberação de problemas familiares, são karmas, são maldições, são possessões de natureza espiritual, ou é algo comportamental, psicoexistencial? Que tipo de influências se alinham para formar essa espiral que estabelece a fenomenologia social, emocional, espiritual? E aí, diante de tudo isso, fica certamente uma pergunta pivotal: será que é possível quebrar padrões familiares doentios, pré-estabelecidos, de tal forma que eles não mais se perpetuem nas gerações vindouras? Eu creio que sim.
E como bem disse Nietzsche, o meu filósofo a tiracolo, aquilo que não me mata só me fortalece. Eu queria essa manhã tratar desse tema difícil e que certamente mexe com a minha vida, com a sua vida e com a vida desses que estão me assistindo. Mas eu não queria fazer isso sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós entramos essa manhã na Tua presença com o desejo de escutar, de ouvir a Tua palavra, de refletir nos Teus princípios, de esquadrinhar a história de homens que andaram contigo e daqueles também que andaram contra Ti. E queremos confrontar isso com a nossa própria vida, com a nossa própria família, porque diz o salmista que o Senhor não nos chamou para gerar filhos para a calamidade. E nós queremos ter a compreensão de que temos responsabilidade na edificação do nosso lar e naquilo que estamos ensinando aos nossos filhos. E de certa forma, temos participação decisiva no destino que eles vão abraçar debaixo do sol. Por isso, essa manhã, Senhor, dá-nos o entendimento e, sobretudo, dá-nos a coragem de fazer mudanças na nossa história, de tal forma que elas se projetem para as gerações que virão a partir de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Livro de 2 Reis, que nós fizemos a leitura, que está enquadrado ali entre os livros históricos, né, do Velho Testamento, que narra a saga dos reis, tanto de Israel quanto de Judá, e dá prosseguimento ao primeiro compêndio, né, que foi escrito, porque como o material era extenso, no cânon hebraico foi feita a divisão, e os biblicistas aí atestam que é uma produção ali por volta de 550 a.C. A mensagem central de 2 Reis é nos levar a fazer assim uma reflexão crítica sobre a história do povo de Deus e também sobre a história desses homens, né, que o governaram, demonstrando como a fidelidade a Deus sempre produzia de alguma forma paz e bem na vida, e também como a infidelidade era uma promotora do mal, da morte e da ruína. E aí eu queria essa manhã, como de costume, lhe convidar a analisar comigo esse álbum de família, fazendo um recorte sobre a vida de 3 reis de Judá. Mas eu vou fazer uma proposta assim inusitada, eu vou lhe contar a história de trás para frente. Ou seja, eu vou começar pelo 3º rei, depois eu vou apresentar a você quem era o seu pai, e por último eu vou lhe trazer quem foi o seu avô. E aí vamos entrar nessa cena, vamos retornar aproximadamente aí 2.600 anos e vamos analisar primeiro a vida de Josias. As escrituras revelam que Josias tinha apenas 8 anos de idade quando se tornou o rei de Judá. E aí com cerca de 15 anos ele começou a buscar a Deus. E ele teve uma experiência com Deus. E foi algo tão profundo. E foi algo de implicações tão diversas, que aquele adolescente nunca mais foi o mesmo. E o texto diz que ele foi inspirado a andar nesses caminhos do Senhor por conta de Davi, que o antecedeu, de Jeosafá e de Ezequias, que foram homens que caminharam nessa perspectiva do sagrado e também foram reis entre os hebreus. Pois bem, o significado do nome Josias, para mim, tem uma implicação enorme naquilo que sucede na sua vida. Aliás, era costume no mundo antigo as pessoas colocarem um nome que tinha algum significado, e não foram poucas as vezes em que esse significado desse nome batia exatamente com aquilo que acontecia na vida do indivíduo. Por exemplo, Jacó, que quer dizer enganador,
e depois Jacó se torna um mentiroso profissional, não é? O nome Josias quer dizer curado por Deus. E aí, de fato, quando a gente conhece a narrativa da sua história, a gente vê como isso é próprio. A história de Josias nos revela que ele andou de forma diferente, tanto do seu pai quanto do seu avô, instituindo grandes reformas na nação, sobretudo do ponto de vista religioso. Aqui havia 65 anos que tudo que dizia respeito a Deus havia sido abandonado. Todo sacrifício no templo, toda a leitura dos livros sagrados, todas as comemorações de festas, todas as expiações pelo pecado, Deus havia sido tirado dessa cultura, e é esse homem quem começa a produzir essa profunda reforma. Os seus feitos estão citados no Antigo Testamento, e ele é também reverenciado pelos historiadores, sobretudo pelo fato de que ele pegou parte do escrito deuteronômico, ou seja, aquela parte inicial ali da Torá, dos 5 primeiros livros, e ele fez uma compilação desses livros que haviam, inclusive, estado perdidos. Entre o 12º e o 18º ano do seu reinado, Josias dedicou-se a lutar contra a idolatria, que era uma prática já vigente na nação. Ele destruiu postes sagrados, altares, imagens e restabeleceu a comemoração da Páscoa. É em Josias que se consolida a crença monoteísta do povo hebreu. E isso tinha não só implicações religiosas, mas contornos sociais e políticos, ou seja, um só Deus, um só povo, uma só cidade, Jerusalém, um só templo, o de Salomão. Era uma argamassa para unir aquele império que estava dividido, e dividido ficava fragilizado. Portanto, nós estamos aqui diante de um dos mais importantes monarcas do mundo antigo e, sobretudo, entre os israelitas. Agora vamos conhecer o segundo personagem que está presente nessa leitura. O seu nome é Amon. E Amon era o pai de Josias. Ele assumiu o reinado de Judá quando tinha 22 anos e foi rei durante um curto período de tempo. Calcula-se aproximadamente apenas 2 anos, ali por volta de 641 a.C. Esse homem se notabilizou porque ele era um contumaz praticante da idolatria. Ele promovia a adoração de figuras pagãs e reverenciava ali aquelas divindades de Canaã. O texto que lemos relata que Amon andou nos mesmos caminhos do seu pai, realizando o que era detestável aos olhos do Senhor, adorando divindades e prestando sacrifícios, inclusive humanos. Tradição relatada no Talmud, que também se alinha com o historiador Flávio Joséfo, revela que Amon queimou a Torá. Ele pegou a escritura e tocou fogo, e permitiu que, pelo desuso das celebrações, dos cultos e das liturgias, as teias de aranha cobrissem o altar do Senhor. O fim trágico de Amon se deu porque ele foi assassinado pelos seus próprios servos, que conspiraram contra ele. E aí, por fim, vamos agora conhecer o nosso terceiro e último personagem, que se chamava Manassés. Manassés era pai de Amon e, portanto, era avô de Josias. Ele foi o 14º rei de Judá e governou de 697 a 642 a.C. E iniciou o seu reinado quando ele tinha apenas 12 anos, governando Jerusalém por 55 anos. Entre os seus feitos está a promoção da idolatria a Baal, práticas de magia, adivinhação, feitiçaria, agoros, sendo inclusive isso estimulado para ser feito no interior do pátio do templo.
Mas o pior de todos os atos de Manassés, que foi considerado uma aberração, foi que ele fez o sacrifício humano dos seus próprios filhos, oferecidos a uma divindade chamada Moloque, no vale de Inom. Eu vi o vale de Inom ali, do Monte das Oliveiras, fica ali uma depressão separando da cidade antiga. Também consta a respeito de Manassés, segundo a tradição judaica, que foi ele o mandante do assassinato do profeta Isaías, que foi cerrado ao meio e depois cortado em pedaços. Já no fim da sua vida, Manassés, que estava já no exílio dos assírios, arrependeu-se amargamente do seu proceder e resolveu mudar de atitude. Por conta disso, Deus o perdoou e ouviu a sua súplica. Ele voltou para Jerusalém, removeu os altares de idolatria, passou a oferecer os devidos sacrifícios, retirou do templo os objetos de profanação. Mas a verdade é que o estrago produzido por Manassés na vida de Amon já estava consolidado. E mesmo o seu arrependimento não foi capaz de influenciar o filho para que ele pudesse andar de uma forma diferente. 3 histórias, 3 reis da mesma família, 2 deles marcados pela prática da maldade e pelo distanciamento de Deus, e um apenas que foi capaz de quebrar esse ciclo, esse padrão familiar, para escrever uma história diferente. Josias sanou o mal de seus antepassados, fez parar aquela espiral que levava a sua família ao caos. Ele melhorou o avô e o pai em si mesmo. Como bem diz o seu nome, ele foi curado por Deus. Olha, eu acredito que talvez um dos maiores desafios que nós temos como discípulos de Jesus é melhorar os nossos pais em nós, de tal forma a dar também condições aos nossos filhos de nos melhorarem neles mesmos. Eu tenho sido testemunha de que mesmo a mais disfuncional das famílias pode ser ressignificada, uma vez que a graça e o perdão de Deus adentrem nas dinâmicas das suas relações. Quantos foram os casos que nós já vimos, nos quais uma pessoa apenas da família se converte, e a partir dela o Senhor faz uma verdadeira revolução na vida dos demais membros. Eu creio firmemente no que diz Paulo no livro de Atos, capítulo 16, na conversão do carcereiro, quando ele afirma: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eu tenho a convicção de que todo aquele que tem uma experiência com Deus, que recebe o seu Espírito, que torna-se portador da missão de ser um reparador de brechas, um construtor de pontes, um operário disposto a reconstruir a partir dos escombros tudo aquilo que a vida destruiu. Eu acredito que esse é o principal chamado que nós temos. Quantas casas arrasadas, quantas pessoas inutilizadas, gerações e gerações de indivíduos reproduzindo os mesmos equívocos dos seus pais e dos seus avós. Belchior, o poeta cearense, chegou até a poetizar isso na canção que foi eternizada, pela Elis Regina, quando ele diz: minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Eu tenho visto muitas famílias disfuncionais, pais narcisistas que governam os filhos mediante o medo, exigindo uma devoção, uma adoração quase que condicional, pais abusadores que usaram de violência física, emocional e até violência sexual contra seus filhos e os marcaram profundamente.
Famílias constituídas de pais perfeccionistas, que exigem aparências perfeitas, que não admitem erros, que esmagam as pessoas em busca de um resultado inalcançável. Pais ditatoriais, que fixam uma disciplina inflexível, que não permitem ser questionados, são verdadeiros tiranos assentados no trono. Pais desbalanceados, que tratam os filhos de forma desigual, estimulam ciúmes e ódios dentro da sua própria casa, e nós vemos a tragédia que foi a família de Jacó por conta disso. Pais inafetivos, que retêm o amor, que represam os elogios, que se negam a dar apoio, que se negam a dar atenção, que se negam ao encorajamento. Pais alienados, que deixam de intervir quando um irmão se levanta contra o outro, quando se percebe que tem abuso dentro de casa. Davi foi cúmplice da morte que se operou dentro da sua casa, porque Absalão não suportou aquele descaso com o estupro de Tamar. Pais invisíveis, que voluntariamente se separam de seus filhos, que não desejam contato, que somem por um longo prazo e depois voltam como se nada tivesse acontecido. Pais injustos, que recompensam o mau comportamento, que sempre estão exaltando os outros a partir dos seus próprios conceitos, e os seus conceitos são os piores possíveis. Pais chantagistas, manipuladores, que fazem barganhas para obter resultado, que estão sempre fazendo negócio. Pais impostores, bem considerados na comunidade, envolvidos em trabalhos às vezes de caridade, e aquele crente de igreja que você diz que é uma bênção, mas que vive maltratando os de casa e vivendo no disfarce. Pais atores, que estimulam os filhos a não revelar as brigas, os abusos, os danos que acontecem em casa, que produzem uma família feliz, vivem na ilha da fantasia, sem querer que a podridão venha à tona para ser tratada. Pais paranoicos, que têm um medo persistente e irracional, acompanhado por ira e acusações falsas, de que o seu filho fazer coisas ruins contra ele, e que de alguma forma estão sempre conspirando, estão sempre na espreita para lhe fazer o mal. Pais Peter Pan, que não admitem que os filhos pequenos cresçam, e começam a cuidar sempre de tê-los na dependência, porque eles não podem sair do ninho. Pais bandidos, envolvidos com contravenções, com estelionatos, com crimes. Pais viciados, que se tornaram dependentes químicos, ou de álcool, ou de qualquer outro tipo de vício. Pais falidos, sempre envolvidos com dívidas, que são péssimos administradores e levam a casa sempre a andar em necessidade. Pais desleais, que passaram a vida com relações extraconjugais, um caso ali, um caso aqui, um adultério acolá, e isso arrebentou com a casa. Pais religiosos, que veem o diabo em tudo, que tudo é pecado, ultra-ortodoxos, tentando esmagar os filhos num fundamentalismo que não tem precedentes, e via de regra, quando isso acontece, os filhos acabam se afastando, porque não suportam aquela hipocrisia. Como é o seu pai? Como é a sua mãe? Como são os seus avós? Qual é a sua história? O que é que você traz consigo? O que é que você já reproduziu na sua casa, que não é coisa sua, veio de outros? O que foi que você involuntariamente até acabou manifestando e tornando a história dos seus antepassados a sua própria possessão? O que você está fazendo com seus filhos? Quem eles serão no futuro? Que tipo de casas eles vão construir? São algumas das questões que eu desejo que nesses 5 pontos que nós vamos trazer agora, elas possam ser elucidadas a partir da história de Josias, esse homem que quebra o ciclo,
esse homem que tem a coragem de romper com padrões, esse homem que tem a ousadia de dizer: a maldição cessa aqui, para aqui, agora, hoje, eu não vou deixar que isso se perpetue, eu não vou permitir que isso se desdobre, eu vou crer que Deus pode fazer um milagre na minha casa. Eu quero que você retorne aí ao texto de 2 Reis, capítulo 22, tudo que eu vou pregar está nele, como de costume a mensagem é expositiva. O que é que essa história de Josias pode nos ensinar sobre essa quebra de padrões familiares que se impõe nas nossas vidas, sobre essa ruptura dos ciclos da morte em nossas casas, sobre como nós podemos melhorar os nossos pais em nós mesmos? Primeira coisa que o texto nos ensina é que a gente deve quebrar os condicionamentos e os padrões históricos com novas práticas. Veja aí o verso 2. Ele praticou o que era correto e agradável aos olhos do Senhor e procurou agir em tudo de acordo com os princípios de Davi, seu antepassado, sem desviar para a direita nem para a esquerda. Olha, Josias era herdeiro de uma história familiar desgraçada. A herança cultural que havia se instalado na sua família era a pior possível. O seu pai era decrépito, era um homem perverso, era um homem que, pelas suas próprias ações, sequer teve tempo de reinar porque foi assassinado. O seu avô é talvez considerado um dos 3 piores reis de Israel e de Judá. Chegou ao ponto de oferecer os próprios filhos e matá-los e queimá-los a uma divindade. Você imagina a referência desse garoto que tem 8 anos e assume o trono. Você imagina o desafio, você imagina qual é o olhar dele sobre a vida. Você imagina quais são os traumas que ele carrega. Você imagina o que é que se passa no seu inconsciente. Você fica se questionando que valores esse indivíduo introjetou para poder pisar no chão dos dias. E aí o que nos surpreende é que, a despeito de toda possibilidade, a despeito de toda necessidade daquilo que a vida própria imprimiu, ele quebra o padrão, ele decide andar de forma diferente, ele faz uma escolha de romper com aquele ciclo. Diz o texto que ele pratica o que é correto e procura agir de acordo com princípios. Esse é um homem de coragem. Você quer mudar a história da sua vida? Você quer mudar a história da sua casa? Você quer mudar a história da sua família? Você quer dar uma chance de seus filhos terem saúde e vida nas suas próprias vidas? Quebre os condicionamentos e os padrões históricos com novas práticas. Josias disse: eu não quero mais andar assim. Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais andar dessa maneira. Se estabeleceu no meio cristão, sobretudo evangélico, uma crença em cima de uma teologia que foi construída para gerar congresso e para movimentar dinheiro, não é outra coisa, chamada teologia da maldição hereditária. E o que é que diz essa teologia? Diz justamente que o sujeito que está debaixo dessa maldição, ele está quase que obrigado, ele está teleguiado, ele está predestinado a realizar tudo aquilo que o pai, que o avô, que o bisavô, que o tataravô fez. E aí, obviamente, para você quebrar esse negócio, você tem que ir num culto, você tem que participar de uma campanha, você tem que fazer um descarrego, você tem que convidar um profeta para ir fazer uma higienização na sua casa, você tem que participar de um evento para levantar a arqueologia da desgraça da sua família, e, por conta disso, se estabeleceu no meio neopentecostal, sobretudo, essa prática. Olha, isso vai contra a Escritura, de forma gritante. Inclusive no próprio Velho Testamento, você pega o profeta Ezequiel, ali no capítulo 18, e ele diz expressamente: o filho não vai carregar a iniquidade do pai. Ele diz expressamente: a alma que pecar é essa que vai morrer.
Ou seja, ele não permite que responsabilidades sejam terceirizadas. Ele diz que cada um será julgado conforme o seu próprio caminhar. Portanto, você sabe o que é que quebra maldição na vida? Você sabe o que é que desfaz ciclo de mortes? Você sabe o que é que interrompe sequências inesgotáveis de desgraça na família? É você mudar, meu amigo. É você ter a coragem de dizer: não vou repetir isso. É você ter a ousadia de olhar para a Escritura e dizer: eu quero buscar os teus princípios. É você ter o dinamismo, a resiliência, o foco de dizer: chega, porque em mim vai parar, de mim isso não vai passar, porque eu quero andar conforme os caminhos do Senhor. Amém? É isso, não tem outra coisa, não tem mandinga, não tem feitiçaria, não tem descarrego gospel, não tem lavagem de roupas. O que você tem que fazer é ter a coragem de quebrar o padrão, porque foi isso que Josias fez. E quando ele fez, a desgraça parou na sua casa. Agora, mudar condicionamento exige disciplina. E aí o texto diz que ele foi tão disciplinado que não desviava nem para a direita, nem para a esquerda. Josias é esse cara focado, disse: eu quero andar com Deus. Eu não quero nem desviar para a direita, nem quero desviar para a esquerda. Eu quero assumir um compromisso, eu vou levar ele até as últimas consequências. Deixa eu lhe dizer um negócio: padrões familiares não se quebram com orações simplistas, com campanha de descarrego. Padrões familiares, para serem quebrados, precisa de gente determinada, que traça um caminho, que escolhe um mapa, que marca um destino e que diz: eu vou chegar nele, custe o que custar, porque eu não quero que os meus filhos sejam desgraçados, como talvez eu fui. É gente determinada, é gente que sabe que vícios precisam ser abandonados, porque a gente aprendeu muita coisa de forma errada. A gente se viciou às vezes a fazer o mal. O mal às vezes já é uma mecânica dentro de nós que a gente sequer percebe. Tem gente que tem deformidade no caráter e não percebe, porque ele foi criado numa cultura que fez com que ele entendesse que aquilo era normal. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu amigo, e aí eu não posso nunca me afastar do que diz o filósofo indiano Krishnamurti, que diz: não é padrão de saúde você está adaptado a uma sociedade doente. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você que me assiste: não é padrão de saúde você ser doente, está adaptado a uma cultura familiar doente. Isso não é sinal de saúde. Não existe progresso que possa ser produzido sem mudança. Quem não consegue mudar a si mesmo, acaba não mudando coisa alguma. Frase de George Bernard Shaw, um jornalista irlandês do século XIX. Você quer que o mundo mude, meu amigo? Comece mudando dentro de você. Você quer que a sua família mude? Pare de culpar seu pai, sua mãe, seu irmão, seu avô, seu bisavô. Pare de culpar os outros, olhe para dentro e veja qual é a parte sua nesse latifúndio, e o que é que você pode fazer para quebrar essa desgraça. Porque foi isso que Josias fez. Ele se decidiu a andar por novos caminhos, a abraçar outros valores e princípios, a reconfigurar a sua matriz existencial. E foi isso que alterou o seu destino. Segunda coisa que o texto nos ensina: para a gente construir casas sadias, para a gente melhorar os nossos pais em nós, é que a gente deve fazer tudo o que for necessário para restaurar os fundamentos da nossa casa. Veja aí o verso 5. Que todas as pessoas entreguem sua prata exclusivamente nas mãos dos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, a fim de que possam pagar todos os trabalhadores que efetuam a obra de restauro no templo do Senhor, os carpinteiros, construtores e os pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas com arte para restaurar a casa. Qual é o contexto? 65 anos de abandono de qualquer culto a Deus,
de qualquer celebração a Deus, de adoração a Deus, de oração a Deus, de sacrifício a Deus, de leitura da Escritura, de espaço para ouvir a voz do Senhor, para alcançar a misericórdia do Senhor. 65 anos que Deus havia sido esquecido, e as práticas de Judá e de Israel era a feitiçaria, era a idolatria, era a magia, era o sacrifício humano, era todo tipo de bizarrice. E aí esse homem se determina a mudar essa história. Gerações já haviam se passado, Deus havia sido esquecido, mas ele disse: eu quero mudar essa história. E para mudar uma história, é preciso você empreender uma empreitada capaz de restaurar os danos que foram produzidos. Porque aqui os danos não são apenas de natureza religiosa, são danos psicológicos, são danos emocionais, são danos existenciais, são danos sociais. Você tem um estrago produzido na planta social sem precedentes. E aí vem Josias e diz: olha, vamos fazer tudo o que for necessário para a gente restaurar a casa do Senhor. Eles tinham essa leitura, ainda que muito simplista, ainda que muito reducionista, de que esse espaço sagrado, essa geografia, essa construção salomônica era o lugar da habitação de Deus, mas isso está totalmente incompatível com a revelação e o entendimento que eles tinham. Porque é só em Jesus que a gente entende que o sagrado está em nós, que o Espírito está em nós, que a casa de Deus somos nós, que o templo tem que ser construído em nossa consciência, mas aqui não. Mas eles têm essa devoção, ainda que ingênua, esse desejo determinado de restaurar aquilo que havia sido abandonado e desprezado. E ele se lança nessa empreitada e diz: olha, vamos fazer tudo o que for possível, todo tipo de trabalhador, todo tipo de investimento, não vamos poupar nada, porque nós precisamos restaurar a casa do Senhor. Quais foram as ruínas que a tua família deixou na tua vida? Talvez você venha aí de 10, de 20, de 30, de 40 anos de ruína na tua casa, de desgraça, de decepção, de desilusão, de traição, de abandono, de desleixo, de descaso, de insensibilidade, de escárnio. Eu não sei quais foram as ruínas que a sua família produziu na sua história. Eu tenho encontrado muita gente que é terra devastada. Eu tenho encontrado muita gente que o coração é de uma aridez que nenhum tipo de semente plantada produz, porque o sujeito se tornou infértil para a vida. Tamanho foi o calor que ele sofreu, tamanha foi a intensidade da tragédia e da devastação. Mas sabe o que é que Josias nos ensina? É que se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que se levantar e tem que empreender uma reforma, uma restauração e um renovo com tudo o que nós temos. Quais foram as ruínas? Quem sabe as suas inseguranças são fruto disso. Quem sabe os seus medos são fruto disso. Quem sabe os seus pânicos são fruto disso. Quais são as ruínas que você carrega? Seus traumas são fruto disso. As marcas que você carrega, as dores que você tem, as agonias que você sofre, talvez sejam essas ruínas. As ansiedades. Esse seu jeito duro, que não consegue se relacionar, que não consegue abraçar, que não consegue beijar, porque você foi criado dentro de uma esfera profundamente esvaziada de afeto. Quais são as ruínas? Você desconfia de todo mundo, você acha que todo mundo está traindo você, você acha que todo mundo está querendo passar a perna em você, porque você foi enganado, você foi traído, você foi seduzido.
Quais são as ruínas? Esse seu ciúme. Você tem ciúme até da sua sombra, porque você acha que sempre alguém está querendo passar a perna em você. Você viu seu pai traindo tanto, você viu sua mãe traindo tanto, que você acha que todo mundo é assim, que você vai ser traído também. Quais são as ruínas? Essa tirania, esse desejo de controlar, esse desejo de fazer com que tudo siga só do seu jeito, só da sua forma, só você tem razão, e o certo é só o que você faz. Quais são as ruínas? O que é que a gente precisa fazer para restaurar o que foi danificado? E aí Josias diz que ele montou uma equipe de trabalhadores para restaurar a casa. Você quer ser alcançado por essa misericórdia pacificadora de Deus? Você quer restaurar a sua casa? Primeira coisa, peça ajuda, meu amigo. Peça ajuda. Peça ajuda a quem pode lhe ajudar, porque talvez a tarefa para você sozinho seja impossível de ser realizada. Peça ajuda. Às vezes essa ajuda vem na forma de um terapeuta, vem através da psicanálise, vem através do atendimento psicológico. Você tem tanta ruína dentro de você, que para você produzir alguma coisa boa, empreender alguma coisa boa, você precisa tirar esse luxo, esse entulho, essa possessão que está dentro de você. Só quando você limpar o terreno é que você vai ser capaz de construir alguma coisa. Tira esse entulho. Pede ajuda. Pode ser um pastor que vai te aconselhar, que vai abrir os teus olhos, que vai ombrar com você, que vai te dar suporte. Pode ser um parceiro, pode ser um amigo. Mas você tem que buscar de alguma forma aqueles construtores que te ajudem a levantar as ruínas. Outra coisa, você precisa liberar perdão. Você precisa reparar os danos que foram causados a terceiros. Às vezes você precisa dar o perdão e às vezes você precisa receber perdão, porque você também já pode ter machucado muita gente. Às vezes vale a pena sentar com o filho, olhar no olho dele, sentar com a filha, olhar no olho dela e dizer: me perdoa, porque eu errei com você, porque eu falhei com você, porque eu produzi aí uma destruição no teu coração, porque eu produzi uma ruína na tua alma, mas eu estou aqui disposto a recomeçar. E também estou disposto a perdoar o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu avô, a minha história, porque se eu não fizer isso, eu não consigo sair do lugar. Você quer restaurar? Você precisa empreender um trabalho determinado, meu amigo. Precisa de ajuda, precisa liberar perdão e precisa entregar aquilo que tem valor a Deus. O texto diz que eles trouxeram toda a prata que tinham, colocaram diante de Deus. Você quer restaurar? O que é que tem valor para você? Você quer restaurar? O que é que tem importância para você? Me mostre a sua agenda que eu vou dizer o que é que tem importância para você. Me mostre o uso que você faz da sua grana que eu vou dizer o que é que tem importância para você. Me mostre o que tem dentro dos seus celeiros que eu vou dizer o que é que tem importância para você. Tem gente que dá mais importância a essa pseudo-segurança do dinheiro no banco. Aí o cara tem uma notícia que está com câncer metástico e toda a segurança dele se acaba, porque em 3 meses ele vai estar enterrado. Onde é que está a sua segurança? Onde é que está o seu conforto? Onde é que está o seu esteio? Onde é que está o seu chão? É nas coisas que você tem? Josias disse: trago toda a prata, porque a gente precisa restaurar a casa. Porque o que tem valor não é o dinheiro, não são coisas materiais, são as coisas intangíveis, são as coisas que não podem ser compradas por dinheiro. E aí ele diz que precisava trazer as madeiras e as pedras lavradas. Quando você vai estudar sobre a construção do templo, você vai ver que no templo de Salomão as pedras eram talhadas fora do templo e depois elas eram trazidas e apenas encaixadas nos lugares para que não se ouvisse barulho de martelo dentro daquele espaço. Sabe o que é isso? É que se a gente quer fazer uma reforma, a gente tem que usar pedra que foi talhada, a gente tem que aprender a tapar brecha, a gente precisa reforçar o alicerce, a gente precisa investir no piso. Você sabe qual é o piso de uma família? É respeito, é confiança, é verdade e é justiça. Você está disposto a levantar uma nova casa? Você está disposto a empreender mesmo um projeto de reconstrução? Então leve a sério o que eu estou lhe dizendo. Em terceiro lugar, Josias nos ensina que a gente precisa ser criterioso para estabelecer quem entra e quem sai da vida da nossa família. Veja aí o verso 7.
Entretanto, eles não precisavam prestar contas de toda a prata que lhes foi entregue em confiança, pois todos agiam com absoluta honestidade. Josias olhou o tamanho do trabalho e disse: é coisa muito grande. Vai ter muita gente aqui, vai ter muito construtor, vai ter muito pedreiro, vai ter muito artesão, vai ter muita gente trabalhando no assoalho, vai ter muita gente trabalhando nos ornamentos. Não dá para fazer isso com qualquer um, não. Eu preciso me cercar de gente de absoluta honestidade e confiança para fazer essa reforma. Você sabe o que é que desgraça muita gente? Você sabe o que é que muitas famílias sofreram? Porque elas foram influenciadas por conta dos seus maus convívios. Você quer ver um negócio que desgraça uma história familiar? É às vezes um amigo do marido, é às vezes uma amiga da mulher, é às vezes um amigo do avô, do tio, é às vezes o amigo do filho, a amiga da filha, porque essa gente é capaz de nos levar sempre para o caminho do abismo. Josias, quando foi empreender a sua reforma, ele diz: olha, eu vou me cercar de gente da mais inteira, absoluta integridade, honestidade, confiança, porque senão eu não vou conseguir fazer esse trabalho. Deixa eu te fazer uma pergunta, a você que me assiste: quem é que interfere na tua vida? Quem é que influencia a tua vida? Quem é que entra na sua casa? Quem é que você chama para sentar na mesa? Com quem você se aconselha? Com que tipo de pessoa você se junta para ouvir, seja o bem e por vezes seja o mal? Quais são os critérios? O que é que você estabeleceu como padrão para alguém fazer parte da sua história? Olha, deixa eu lhe dizer um negócio. Se tem uma coisa que a vida me ensinou, foi que há pessoas que são como corantes, há pessoas que são como emuladores, e quando a gente se junta com essas pessoas, elas conseguem nos levar a fazer as piores coisas. Elas nos induzem a tirar o pior do que há em nós e trazer para a superfície. Eu chamo esse tipo de gente tarja preta. São pessoas com as quais você não deve conviver, são pessoas com as quais você não deve se relacionar, são pessoas das quais você não deve se aproximar. É gente que jamais devia entrar na sua casa, conhecer seus filhos, sua mulher, seu marido, andar com vocês. Nunca! Porque eles não têm o que é necessário para se construir um caminho sólido debaixo da vida. Não tem. Eu posso conviver com qualquer pessoa. Eu tenho estrutura para conviver com qualquer pessoa. Mas talvez você não tenha. E aí você precisa discernir isso. Porque Josias, quando foi empreender esse trabalho, que era um trabalho enorme, ele disse: eu preciso me cercar, eu preciso conviver com gente que seja digna, que seja honesta, que seja justa, que seja misericordiosa, que seja solidária, que seja humana, que seja verdadeira, que fale coisas boas, que tenha um olhar bom sobre a vida, que seja parceiro, que seja leal, que seja suporte no dia da calamidade. Ai, que desgraça! Que às vezes Deus coloca uma pessoa dessa na nossa vida e a gente não enxerga, a gente não discerne, a gente prefere trazer o vagabundo para dentro de casa, a gente por vezes escolhe trazer a vagabunda para dentro de casa e deixa distante o amigo. Sobretudo aquele amigo que lhe diga coisas duras, sobretudo aquele amigo que lhe confronte no dia da sua loucura, sobretudo aquele amigo que lhe sacuda quando o sucesso embriagar a sua alma, sobretudo aquele amigo que lhe constranja quando as realizações humanas subirem à sua cabeça. É desse amigo que eu estou falando, é desse amigo do conforto e do confronto. Como a gente se cerca de amigo de uísque, como a gente se cerca de amigo de balada, como a gente se cerca de amigo de casa de praia, como a gente se cerca de amigo de facilidade nos negócios. O nosso network é uma desgraça.
Às vezes você vê a lista das pessoas, não sobra um. Não tem uma pessoa digna, não tem uma pessoa de envergadura, não tem uma pessoa de calibre, de quilate para influenciar você. Você está cercado de vigarista, de safado, de mentiroso, de adúltero, de enganador, de insensível, de gente que vive de fazer negociata. Como é que você quer empreender uma reforma na sua vida, meu amigo, se as suas companhias são as piores possíveis? A gente precisa quebrar essas relações para que novos hábitos e novos lugares nos deem essa perspectiva. Às vezes o cara vai para um lugar e aquele lugar é o pior lugar possível para ele estar, porque ali estão as piores influências e as piores companhias. Ah, pastor, eu vou deixar de ir frequentar um determinado lugar. Vai, qual é o problema? Se você não tem condições, você deixa. Eu vou para qualquer canto, se você me chamar para o puteiro, eu vou, tomo minha cerveja e vamos embora. Agora pode ser que você não possa entrar dentro do puteiro, então não vá. Pode ser que você não consiga sentar numa mesa de bar sem se sentir tentado a fazer idiotice, então não vá. Pode ser que você não consiga ir na praia, porque não pode ver uma mulher de biquíni, então não vá. Pode ser que você não consiga ir no campo de futebol, porque você tem vontade de jogar o rádio na cara do juiz, então não vá. Evite. E evite gente que emula pior do que há em você. Porque se você quer restaurar a sua casa, você precisa se cercar de gente do bem. Você precisa mudar a sua rotina, você precisa mudar os ambientes que você frequenta e você precisa mudar as amizades com as quais você anda. Quarto lugar, Josias nos ensina que se a gente quer melhorar os nossos pais em nós, é preciso fazer uma análise da história da família e cuidar para que você não repita novamente os mesmos erros. Veja aí o verso 13. Ide, consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que foi achado. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro para cumprirem tudo quanto está escrito a nosso respeito. Quando Josias recebeu o livro das mãos do seu contador, o livro que estava lá jogado, que estava lá esquecido, que estava lá cheio de teia de aranha, que estava lá todo amassado, ele disse: olha, vamos consultar Deus. O texto diz que ele rasgou as suas vestes, que ele gritou, ele pranteou, porque ele viu o nível do descaso. Ele viu o nível do escárnio que o pai e que o avô tinham tido para as coisas de Deus. A escritura havia sido abandonada, ou seja, perdeu-se a referência de caminho. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, perdeu-se toda a luz que produz a segurança do caminhar, porque os princípios foram colocados de lado, eles foram tratados como coisa de só menos importância. Você quer restaurar? Faça uma análise da sua história consultando a Deus. Ele disse: olha, essa desgraça aconteceu a eles e está acontecendo a nós, porque os meus antepassados não deram conta de olhar para isso. E aí a primeira coisa que ele faz é consultar a Deus. Você já consultou a Deus sobre a sua família? Você está passando problema, está em dificuldade, está com luta? Problema com teu pai, com a tua mãe, com teus irmãos, com teus filhos, com teu marido, com a tua esposa? Você está numa crise dentro de casa? Primeira coisa que ele fez, consultar a Deus, que Deus estava esquecido. Tem gente que só vem na igreja quando tem uma crise. Tem gente que só se aproxima quando a desgraça bate na porta. Tem gente que só se torna acessível quando a calamidade lhe visita. 65 anos de abandono, só desgraça acontecendo naquela casa, e quando Josias pega o livro, ele chora, ele grita, ele se revolta e disse: como é que puderam fazer uma coisa dessa? Como é que você pode, meu irmão, abandonar os princípios de Deus, a leitura da
palavra do Senhor, o convívio, o discipulado, o encontro da família, a adoração comunitária, a comunhão e a ceia que vamos fazer daqui a pouco. Como que você pode se afastar disso e tratar isso com descaso depois de ter tido uma revelação? Consultou a Deus. Aí a segunda coisa que ele fez, ele analisou a história da família. Ele disse: os nossos antepassados rejeitaram todas essas coisas. Ele fez um inventário moral, porque ele quer entender qual é o fenômeno. Aí ele faz sim uma escavação, mas não é uma escavação para encontrar culpados. É uma escavação para entender a dimensão do fenômeno, é para que ele se enxergue e enxergue aquilo que lhe faz mal e que fez mal na sua história e na sua família. É com esse sentido. Onde é que foi que essa família perdeu o rumo? Onde é que foi? Onde é que foi que a gente entrou no atalho? Onde é que foi que a gente pegou o desvio? Que tipo de caminho agora a gente deve abandonar? É essa a iniciativa de Josias, com coragem, com ousadia, com seriedade. Esse é um homem sério, ele não quer brincar. Ele não quer fazer remendo novo em vestido velho. Ele não quer fazer um conserto meia boca. Ele consulta Deus e diz: olha, nós tratamos Deus como coisa nenhuma. E os nossos antepassados só fizeram desgraça. Ele tem essa coragem de visitar o passado. E como diz a poeta, o passado nunca é visitado sem que ele produza consequências. Você está pronto para visitar o seu passado? Você que me escuta, está pronta para visitar o seu passado? A sua história familiar? Você precisa visitar isso. Você precisa olhar para essas cenas. Você precisa encarar esses gigantes. Você precisa ter a coragem de abrir essa fossa, para que seja possível você saber contra o que você está lutando. Quais são os caminhos que você deve abandonar? E aí ele diz que a ira de Deus se manifestou, porque ele não tem ainda o entendimento de que Deus não faz o mal para ninguém. Ele está limitado pela sua própria percepção, porque a revelação é progressiva. Mas nós sabemos que Deus não faz o mal a ninguém, nem Deus conspira contra ninguém. Tiago nos ensina que Deus não pode ser tentado pelo mal, nem faz o mal a ninguém. Você sabe o que Deus realiza na vida do indivíduo para produzir quebrantamento e justiça? Ele entrega a você a sua própria sorte. Ele deixa você decidir. Ele deixa você casar com quem você quer, se juntar com quem você quer, escolher viver a sua profissão do jeito que você quer, escolher viver a comunidade que você quer, escolher você se juntar com quem você quer, escolher as prioridades que você quer, escolher os valores e princípios que você quer. Ele deixa você viver da forma como você quer. E você quer que eu lhe dê uma notícia? Meu amigo, a vida sem Deus é impossível, é inviável. E eu não recomendo que você ande sem andar nos caminhos do Senhor. Olhe para a história de Manassés, olhe para a história de Amon, reis de Israel e de Judá, que você vai entender o que é que eu estou lhe dizendo. Faça o seu inventário, consulte a Deus, tenha a coragem de fazer as mudanças, tenha a coragem de superar e buscar outros caminhos e entender onde foi que a minha família se afastou, onde foi que eu errei, onde foi que eu quebrei, o que é responsabilidade minha e eu posso rever. E em último lugar, o texto nos ensina sobre essa retomada da construção de uma família sadia, que a gente deve sempre manter o coração quebrantado e o espírito contrito diante de Deus. Veja aí o verso 19. Porque teu coração se moveu e te humilhastes na presença do Senhor, assim que ouvistes o que declarei contra este lugar e seus habitantes, isto é, que se transformariam em escombros, destruição e maldição, e indignado rasgastes as vestes, pranteando o teu arrependimento diante da minha pessoa, também eu te ouvi, diz o Senhor. Josias, quando pegou aquele livro e começou a ler, e quando a leitura começou a produzir luz na sua consciência, e quando o texto começou a dizer para não sacrificar aos ídolos, para não se prostrar diante das pedras e da madeira, para não sacrificar homens ou mulheres a uma divindade, quando o texto começou a produzir a revelação, e a revelação trouxe consciência, a consciência produziu imediatamente arrependimento.
Toda consciência que não produz arrependimento é só entretenimento. A Escritura diz: aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Confessa e deixa. E escreve uma história diferente. E aí Josias confessa o seu pecado. Ele confessa não só o seu pecado, mas ele confessa o pecado dos seus pais. Ele vê a loucura, como a sua casa andava. Você quer melhorar os seus pais em você? Melhorar a sua mãe em você? Melhorar os seus avós em você? Confesse o pecado deles. Olhe, e peça perdão pelo que eles fizeram. Não é interceder pela alma dele no purgatório, não, porque isso não tem nenhum resultado, nenhum efeito. Mas você confessar o pecado que está na sua família, sim, isso vai mover o coração de Deus. E confesse o seu próprio pecado, a sua indignidade, a sua maledicência, a sua insanidade. Confesse diante de Deus. Porque o texto diz que a justiça viria e que a terra ficaria sobre escombros. Ah, como tem família que não passam de escombros. Como tem casas que não passam de escombros. Mas aí o Senhor diz: porque você se humilhou, porque você se contristou, porque você se quebrantou, porque você me levou a sério, porque você abriu um espaço no seu coração para que a minha verdade te confrontasse, porque você cedeu à tentação de prosseguir na loucura dos seus antepassados, porque você foi macho, e porque você foi fêmea, como a gente diz aqui. Tem o fêmea e tem o macho. Eu vou te ouvir, vou ter misericórdia de você, mas a terra inteira está sob juízo. Olha, meu amigo, se você não se quebrantar, você vai repetir os mesmos erros do seu pai. Se você não se contristar, você vai repetir os mesmos erros da sua mãe. Porque a frase de Belchior, o poeta que canta a vida, é uma frase profética, é evangelho. A gente ainda é o mesmo e repete os erros dos nossos pais. Nós estamos fadados a isso, e só há uma forma de você quebrar o padrão, o ciclo, a espiral, o caminho irreversível, inexorável, a sina tangente, é você se quebrantar. Ou você se quebranta, ou você se confronta com você mesmo e permite o confronto de Deus, ou a desgraça vai se estabelecer na sua casa. E aí ele chora, porque lágrimas são sementes de esperança. Você já chorou por um filho? Você já chorou por uma filha? Você já chorou pelo seu pai, pela sua mãe? Você já chorou a calamidade da sua casa? Você já chorou por um tio, por um primo, por uma tia, por uma avó? Meu irmão, se você não chora com os da sua casa, pelo que mais você vai chorar? Se você não se sensibiliza com a tragédia que está dentro da sua família, qual é a tragédia que vai te sensibilizar? O que é que aconteceu de errado com você? E aí ele rasga as vestes. Eu gosto muito desse negócio de rasgar a veste. Eu acho que eu vou fazer umas camisas vagabundas, para eu estiver pregando aqui. Aí tem uma outra por baixo, né? Para não ficar o peito cabeludo de fora aqui. E aí os inimigos da fé vão dizer que eu estou fazendo agora striptease na mensagem. Rasgar. Sabe por quê? Porque isso remete assim a uma indignação santa. Isso é uma revolta do bem. Isso é uma violência cheia de amor. Do sujeito que não rasgou só a veste, não, ele rasgou foi o coração, ele rasgou a vida, ele rasgou foi tudo. Ele disse: eu não quero mais viver assim. É essa indignação da santidade de Deus que você tem que ter. Você está disposto? Você está disposto a fazer isso, a rever? Eu queria pregar o dia inteiro sobre isso, mas o tempo não deixa, eu tenho que concluir. E eu espero que Josias tenha lhe ensinado alguma coisa, e Manassés e Amon também. E queria lhe dizer que certamente uma das maiores ambições que eu tenho na minha vida é me tornar uma referência para a minha família e melhorar os meus pais em mim. Eu não tive os pais perfeitos,
Eu não tinha uma mãe perfeita, eu não tinha um pai perfeito, eu não tive avós perfeitos, eu não nasci numa família perfeita. E certamente muitas das coisas e das dinâmicas e das práticas e das culturas, daquilo que eles respiraram como pó da existência, chegou em mim e me afetou de alguma forma. E eu venho nesse desafio de tentar melhorá-los em mim, e sempre olhando para esses princípios que eu ensinei para vocês hoje. Eu tenho dito a Gabi, que está aqui, que se eu tivesse sido criado no ambiente em que ela está sendo criada, eu seria uma pessoa completamente diferente. Se eu tivesse nascido nesse espaço no qual ela vive e convive, talvez sem ter a consciência do que são famílias doentes e casas neuróticas, eu seria outra pessoa completamente diferente. E eu tenho uma expectativa de que a minha filha vai gerar uma casa cheia de paz, de saúde, de verdade, de amor e de justiça, porque eu não coloquei uma filha na terra para ser alvo da calamidade. E eu sei que o que há de mais precioso eu estou transmitindo para ela, que é o conhecimento de Deus e os valores de quem anda com Deus. E portanto, meu amigo e minha amiga, eu espero que assim também seja com você, que você que me escuta, melhore o seu pai em você, melhore a sua mãe em você, melhore os seus avós em você, melhore a sua casa em você. E fazendo isso, certamente, você será capaz de mudar o rumo, de recolocar o caminho no caminho que é Jesus e de permitir que o Espírito de Deus faça coisas extraordinárias. Por isso, aproveite o tempo que você tem com as pessoas, vá se encontrando com gente do bem, traga para a festa da vida, para sentar na sua mesa, pessoas que valem a pena, gente que produz e semeia a paz, e vamos nos encontrando, porque de encontro em encontro o Evangelho vai entrando na sua consciência e no seu coração, e o mais, mas eu vou te falando, no caminho, no nome de Jesus, amém.